É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Maquiavel. Já se perguntou por que algumas pessoas sempre conquistam respeito sem esforço? Elas nunca são interrompidas. Seu tempo nunca é desperdiçado. Então, o que as torna diferentes? E o que elas têm que você não tem? Vou te contar algo que provavelmente vai te deixar com raiva. A razão pela qual elas conquistam respeito não é porque são mais inteligentes, ricas ou bem-sucedidas do que você. É porque elas conhecem um truque psicológico que você nunca aprendeu. Um truque tão simples, mas tão poderoso, que quando você o entender, sua vida inteira vai mudar. Alguém fura a fila na sua frente e você não fala nada. Um amigo desmarca planos de última hora pela terceira vez e você apenas sorri. Alguém leva crédito pela sua ideia e você deixa passar. Sabe o que você está realmente fazendo? Você está treinando as pessoas a passarem por cima de você. Mas aqui está a parte que vai te chocar. As pessoas que nunca lidam com isso não estão evitando por acaso. Elas estão usando um segredo sombrio da psicologia humana que Maquiavel descobriu há 500 anos. Um segredo que separa quem comanda respeito de quem implora por aprovação. E se eu te dissesse que ser gostado está, na verdade, te tornando fraco? Que cada vez que você tenta agradar todo mundo, está entregando seu poder? Que quanto mais você busca aprovação, menos as pessoas realmente te respeitam? Isso não é conselho motivacional. É psicologia crua que funciona todas as vezes. No fim deste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas naturalmente comandam qualquer ambiente, enquanto outras desaparecem nele. Porque algumas pessoas são ouvidas enquanto outras são ignoradas. E mais importante, como se tornar alguém que nunca mais será desrespeitado. Você está pronto para parar de ser o plano B de todo mundo e começar a ser a primeira escolha? Então quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Respeito acima de aprovação. 1. A fraqueza oculta de ser gostado. Cada pessoa que já passou por cima de você, que te ignorou ou te tratou como se você não importasse, tem uma coisa em comum. Todas sabiam que você precisava mais da aprovação delas do que elas da sua. Pense nisso. Quando foi a última vez que alguém realmente respeitou uma pessoa desesperada para ser aceita? Nunca. Porque a desesperança tem cheiro e todo mundo consegue senti-la a quilômetros de distância. O que acontece quando você faz de ser gostado a sua prioridade? Você se torna previsível. As pessoas sabem exatamente como você vai reagir. Elas sabem que você vai sorrir, mesmo quando for insultado. Sabem que você vai concordar mesmo quando elas estiverem erradas. Sabem que você vai aparecer mesmo quando não respeitam o seu tempo. E quando você se torna previsível, você se torna descartável. Quanto mais você tenta ser gostado, menos as pessoas realmente gostam de você. É contraditório, eu sei, mas pense nas pessoas que você realmente respeita. São aquelas que estão constantemente buscando sua aprovação? Ou são aquelas que parecem estar perfeitamente bem sem ela? A verdade é que as pessoas são atraídas por quem não precisa delas. É psicologia humana básica. Queremos o que não podemos ter e desprezamos o que é fácil demais. Quando você corre atrás de aprovação, está literalmente se tornando menos valioso aos olhos de todos. Maquiavel disse uma vez: é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Ele não estava falando em ser um tirano. Estava falando da psicologia do respeito. Aqui, temido não significa terror. Significa consequências. Quando as pessoas sabem que há um custo em te desrespeitar, elas te tratam de outra forma. Pense nas pessoas que comandam respeito real na sua vida. Seu professor mais exigente, seu chefe mais rigoroso, aquele amigo que sempre diz a verdade, mesmo quando dói. O que todos eles têm em comum? Eles não precisam da sua aprovação para se sentirem bem consigo mesmos.
Eles têm limites e os fazem valer. Enquanto isso, os agradadores de plantão são pisados, esquecidos e ignorados. Porque quando você se torna disponível para todos, não é especial para ninguém. As pessoas que se aproveitam da sua necessidade de ser gostados não te respeitam por isso. No fundo, elas te veem como fraco. Elas podem até usar palavras gentis, podem até sorrir para você, mas a portas fechadas, sabem que você é a pessoa em quem podem contar para se dobrar em troca de migalhas de atenção. Esse é o ciclo que mantém milhões de pessoas sem poder. Elas acreditam que ser legal e agradável vai lhes render amor e respeito, mas tudo o que ganham é serem subestimadas, porque respeito não é dado, é exigido. E você não pode exigir nada quando está de joelhos, implorando por aprovação. Deixe essa afirmação nos comentários. Eu escolho o poder. 2. O poder sombrio do respeito. Agora que você entende por que ser gostado está, na verdade, sabotando sua vida, vamos falar sobre o que realmente funciona. Respeito. E não aquele respeito falso que as pessoas fingem por educação. Estou falando do respeito profundo, instintivo, que faz os outros pensarem 2 vezes antes de mexer com você. O respeito é construído sobre um princípio simples: consequência. Quando as pessoas sabem que cruzar o seu limite vai custar alguma coisa, elas não cruzam. É simples assim. Mas quando sabem que podem passar por cima de você, sem resistência, adivinha o que acontece? Elas passam por cima de você. É aqui que a maioria se engana. Elas acham que respeito vem de ser impressionante, bem-sucedido ou talentoso. Mas isso não é respeito, é admiração. Respeito vem de deixar claro que você não tolera desrespeito. Vem de limites que realmente significam algo. Deixe-me simplificar. Quando alguém te desrespeita e você não faz nada, está ensinando a essa pessoa que te desrespeitar é grátis. Você está literalmente treinando essa pessoa a te tratar mal. Mas quando alguém te desrespeita e há uma consequência imediata, eles perdem o acesso a você, perdem sua ajuda, perdem a sua presença. Eles aprendem bem rápido a não repetir isso. É por isso que as pessoas mais legais geralmente são as mais maltratadas. Elas treinaram todos ao redor para acreditar que o mau comportamento não tem consequência. Elas se tornaram seguras de desrespeitar. E quando isso acontece, o respeito se torna impossível. Mas o que acontece quando você inverte o jogo? Quando deixa claro que seu tempo, sua atenção e sua energia têm valor? Quando mostra que desrespeitá-lo tem um custo, tudo muda. De repente, as pessoas começam a medir as palavras perto de você. Começam a pensar antes de agir. Começam a te tratar como alguém que importa. Maquiavel disse uma vez: os homens são tão simples e tão prontos a obedecer às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará alguém disposto a ser enganado. As pessoas vão te tratar exatamente como você permite que elas te tratem. Nem melhor, nem pior. O poder sombrio do respeito é que ele se reforça sozinho. Quanto mais você exige, mais você recebe. E quanto mais recebe, mais fácil se torna exigir. É uma espiral ascendente que transforma a forma como todos te enxergam. Mas aqui está a diferença-chave entre exigir respeito e exigir ser gostado. Quando você exige ser gostado, coloca os outros no controle. Eles decidem se vão te dar o que você quer. Mas quando você exige respeito, você está no controle. Porque respeito não é algo que eles dão, é algo que você toma ao recusar aceitar menos do que isso. Pense nas pessoas mais respeitadas que você conhece. Elas imploram por respeito, explicam por que merecem, comprometem seus padrões para agradar os outros? Nunca. Elas simplesmente se recusam a aceitar desrespeito. E essa recusa se torna o seu poder. É isso que separa os poderosos dos impotentes. Os poderosos entendem que o respeito é inegociável.
Os impotentes acham que respeito se conquista sendo bozinho e dando além da conta. Mas você não conquista respeito entregando seu poder. Você conquista respeito mantendo-o. Deixe essa afirmação nos comentários. Meu valor não é debatível. 3. A psicologia do controle. Aqui está algo que vai explodir sua mente. Toda a interação que você tem é sobre controle. Quem está no controle da conversa? Quem está no controle do relacionamento? Quem está no controle do resultado? E aqui está o detalhe crucial. Se você não sabe quem está no controle, não é você. Os que buscam aprovação entregam o controle sem nem perceber. Toda vez que você modifica seu comportamento para ganhar a aprovação de alguém, você está dando a essa pessoa o controle sobre suas ações. Toda vez que você morde a língua para evitar um conflito, está entregando o controle sobre a sua voz. Toda vez que diz sim, quando queria dizer não, está entregando o controle sobre suas escolhas. Mas quem não precisa de aprovação mantém o controle. Eles falam o que pensam, independentemente da reação dos outros. Eles tomam decisões baseadas no que querem, não no que os outros esperam. Eles definem os termos de cada interação, em vez de aceitar os termos que os outros oferecem. É por isso que a obsessão por aprovação é tão perigosa. Não se trata apenas de se sentir bem ou mal. Trata-se de quem decide o que acontece na sua vida. E quando você precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo, é como se tivesse entregue a eles o controle remoto das suas emoções. Pense assim: quando você precisa desesperadamente que alguém goste de você, fará quase qualquer coisa para mantê-lo feliz. Vai mudar suas opiniões, esconder partes de si mesmo, comprometer seus valores. Vai se tornar exatamente aquilo que eles querem que você seja. Isso não é um relacionamento. Isso é escravidão. Só que com etapas extras. Mas quando você não precisa da aprovação deles, quando está perfeitamente bem em ser mal visto, se for isso que for necessário para permanecer fiel a si mesmo, aí você tem todo o poder, porque eles não podem usar a sua necessidade contra você. Esse é o segredo que as pessoas confiantes entendem. Elas não são confiantes porque nada as afeta. São confiantes porque não deixam a opinião dos outros controlar o seu valor próprio. Elas se tornam psicologicamente intocáveis. Maquiavel disse uma vez: todos veem o que você aparenta ser. Poucos sentem o que você realmente é. No momento em que você para de atuar para conseguir aprovação, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é poder. O que acontece quando você escapa da armadilha da aprovação? Primeiro, as pessoas não sabem mais como te manipular. Elas não conseguem mais apertar seus botões, porque você os desconectou de suas ações. Não conseguem te envergonhar, te culpar ou te pressionar, porque essas táticas só funcionam em quem precisa de validação. Segunda, suas decisões se tornam cristalinas. Em vez de perguntar, o que vai deixar os outros felizes? Você começa a perguntar, o que é melhor para mim? Em vez de tentar agradar a todos, você passa a focar em agradar a única pessoa cuja opinião realmente importa, você mesmo. Terceiro, seus relacionamentos melhoram drasticamente. Nem todos, é claro. Algumas pessoas vão odiar o fato de não conseguirem mais te controlar e vão desaparecer da sua vida. Ótimo! Os relacionamentos que permanecerem serão os reais, baseados em respeito mútuo, em vez da sua dependência de aprovação. Essa é a mudança psicológica que muda tudo. De espero que gostem de mim, para não me importo se gostarem ou não. De o que eles pensam, para o que eu penso. De eu preciso da aprovação deles, para eles precisam conquistar o meu respeito. Deixe essa afirmação nos comentários. Eu controlo o meu valor. 4.
O vício em aprovação. Vamos falar de algo desconfortável. Sua necessidade de aprovação não é apenas um traço de personalidade, é um vício. E como qualquer vício, está sendo usado contra você por pessoas que entendem exatamente como ele funciona. Aqui está como o vício em aprovação funciona. Alguém te dá um elogio, curte sua postagem ou diz que você é incrível. Seu cérebro libera dopamina, o mesmo químico liberado quando alguém usa drogas. Você se sente bem, muito bem. E como qualquer droga, quando o efeito passa, você precisa de outra dose. Mas aqui está a parte sinistra. As pessoas ao seu redor percebem esse padrão bem rápido. Elas descobrem que um pouquinho de aprovação pode fazer você fazer quase qualquer coisa. Precisam que você trabalhe aqui até mais tarde? Um elogio sobre sua dedicação resolve. Precisam que você empreste dinheiro? Um comentário sobre o quanto você é generoso. Precisam que você ignore o mau comportamento delas? Você é tão compreensivo, basta. Elas estão literalmente usando a química do seu cérebro contra você. E o pior, você as ajuda ao estar tão desesperado por validação que aceita qualquer migalha que joguem. É por isso que o vício em aprovação é tão perigoso. Ele te torna fácil de controlar. As pessoas sabem exatamente quais botões apertar para conseguir o que querem. Não precisam te forçar ou ameaçar. Só precisam te dar uma gotinha da validação que você deseja e você se dobra. Mas quem não precisa de aprovação não pode ser manipulado desse jeito. Você não pode controlar alguém com elogios se essa pessoa não precisa de elogios. Não pode manipular alguém com aceitação se ela não precisa ser aceita. Não pode usar as emoções dela contra ela se essas emoções não dependem da sua opinião. A verdade brutal sobre a validação é esta: ela é barata de dar e cara de receber. Qualquer um pode dizer que você é maravilhoso, não custa nada para eles. Mas para você se sentir bem, precisa ouvir isso repetidamente, de mais e mais pessoas. Você se torna dependente de algo que os outros controlam totalmente. Maquiavel disse uma vez: aquele que negligencia o que se faz por aquilo que deveria ser feito, mais rápido causa sua ruína do que sua preservação. Quando você foca no que os outros acham que você deveria ser, em vez do que você realmente é, você destrói seu próprio poder. Veja como isso acontece na vida real. O viciado em aprovação muda de personalidade dependendo de com quem está. Ele tem opiniões diferentes em grupos diferentes. Esconde partes de si que podem não ser populares. Se torna uma coleção de máscaras em vez de uma pessoa real. Enquanto isso, quem não precisa de aprovação se mantém consistente. É a mesma pessoa em qualquer ambiente. Expressa suas opiniões reais, não importa como os outros reajam. Não esconde seu eu autêntico, porque não tem medo de desaprovação. E, ironicamente, essa autenticidade faz com que sejam mais respeitados e até mais genuinamente gostados do que qualquer bajulador poderia ser. Mas quebrar o vício em aprovação não é fácil. Seu cérebro vai lutar contra você a cada passo. Vai dizer que, sem aprovação, você ficará sozinho e rejeitado. Vai te fazer sentir culpado por não se importar com a opinião dos outros. Vai tentar te puxar de volta para o ciclo da validação. É aí que entra a disciplina. Você precisa escolher conscientemente parar de buscar aprovação, mesmo quando cada fibra do seu ser quiser correr atrás dela. Precisa estar disposto a ser mal visto, mal interpretado e criticado. Precisa valorizar sua própria opinião mais do que todas as outras opiniões juntas. Deixe essa afirmação nos comentários. Minha validação vem de dentro. 5. As regras maquiavélicas para comandar respeito. Agora chegamos à parte prática. As regras que vão te transformar de alguém que é pisado em alguém que comanda respeito sem dizer uma palavra. Essas não são apenas teorias.
São princípios testados que funcionam todas as vezes. Regra 1. Fale menos, haja mais. A maioria das pessoas fala demais e faz de menos. Explicam-se o tempo todo, inventam desculpas, se justificam em excesso. Isso as faz parecer fracas e desesperadas por compreensão. Quem comanda a respeito faz o oposto. Fala apenas quando tem algo importante a dizer e deixa as ações falarem por si. Não explicam suas decisões a quem não merece explicação. Não justificam suas escolhas para pessoas que não fariam escolhas melhores. Quando alguém te desrespeita, não faça um discurso sobre respeito. Apenas se afaste. Quando alguém quebra um limite seu, não explique por que limites importam. Apenas aplique a consequência. Quando alguém questiona sua decisão, não a defenda. Apenas mantenha sua posição. Maquiavel disse uma vez: o leão não pode se proteger das armadilhas e a raposa não pode se defender dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Seja raposa quando precisar ser estratégico e seja leão quando precisar mostrar força. Regra 2. Nunca persiga a aprovação. Essa é simples, mas não é fácil. Não importa o quanto você queira que alguém goste de você, nunca corra atrás da aprovação dessa pessoa. Não mande várias mensagens se a pessoa não responde. Não se explique quando ela parece chateada. Não tente conquistá-la quando ela está sendo fria. Perseguir a aprovação transmite desespero, e desespero repele respeito. Em vez disso, seja indiferente à opinião que tem de você. Se gostam, ótimo. Se não gostam, problema deles. Essa indiferença é magnética. Faz as pessoas se perguntarem por que você não precisa da aprovação delas, o que as leva a te respeitar mais. Regra 3. Mantenha-se frio e calmo sob ataque. Quando alguém tenta te provocar, te insultar ou apertar seus botões, sua reação define tudo. Se você fica emocional, defensivo ou com raiva, eles vencem. Mostraram que conseguem controlar suas emoções, e isso significa que têm poder sobre você. Mas se você permanece completamente calmo, responde ao ataque com frieza ou até com leve ironia, mostra a todos que ninguém consegue te abalar. Você se torna psicologicamente à prova de balas. E isso aterroriza aqueles que dependem da manipulação emocional. Regra 4. Seja imprevisível. Pessoas previsíveis são facilmente controladas. Quando os outros sabem exatamente como você vai reagir a cada situação, podem manipular essas reações para obter o que querem. Mantenha as pessoas sempre em dúvida. Às vezes, seja generoso. Às vezes, seja impiedoso. Às vezes, seja sociável. Às vezes, distante. Às vezes, ajude os outros. Às vezes, coloque-se em primeiro lugar. Essa imprevisibilidade mantém os outros desequilibrados e os obriga a respeitar sua autonomia. Maquiavel disse uma vez: como o amor e o medo dificilmente podem coexistir, se devemos escolher entre os dois, é muito mais seguro ser temido do que amado. Não seja previsivelmente bonzinho e não seja previsivelmente mau. Seja estrategicamente os dois. Regra 5. Faça cumprir seus limites de forma rápida e silenciosa. Quando alguém ultrapassa um limite, a velocidade e a clareza da sua resposta importam mais do que a severidade. Uma consequência rápida e proporcional ensina muito melhor do que uma punição atrasada e exagerada. E muitas vezes, o silêncio fala mais alto do que explicações. Não fique dando vários avisos. Não ofereça segundas chances para o mesmo comportamento. Não explique por que a pessoa errou. Simplesmente implemente a consequência de imediato e siga em frente. Isso ensina a todos ao seu redor que seus limites são reais, não sugestões. Deixe essa afirmação nos comentários. Eu sou inabalável. 6. Escassez e distância como multiplicadores de poder.
Aqui está algo que a maioria das pessoas entende errado. Elas acham que estar constantemente disponível as torna valiosas. Acham que dizer sim o tempo todo as torna indispensáveis. Acham que dar acesso ilimitado ao seu tempo e atenção as torna amadas. Estão erradas em todos os pontos. Escassez cria valor. Sempre foi assim, sempre será. Quando algo é raro, as pessoas querem mais. Quando algo é comum, elas deixam de valorizar. Isso se aplica ao dinheiro, a objetos, a oportunidades e, principalmente, a você. Quando você está sempre disponível, se torna ruído de fundo na vida das pessoas. Elas sabem que você sempre estará lá. Então param de apreciar sua presença. Sabem que você sempre dirá sim. Então param de valorizar sua cooperação. Sabem que você sempre perdoará. Então param de se preocupar em te ferir. Mas quando o seu tempo se torna escasso, quando a sua atenção se torna limitada, quando o seu perdão se torna condicional, de repente as pessoas começam a tratar essas coisas como os recursos preciosos que realmente são. Pense nas pessoas que têm mais poder social em qualquer grupo. São aquelas que aparecem em todos os lugares, sempre dizendo sim a todos. Nunca. São aquelas que aparecem quando querem, vão embora quando decidem e dizem não, sem dar explicações. A presença seletiva delas faz com que sua presença real seja mais valiosa. Esse é o poder da distância estratégica. Não se trata de ser frio ou cruel, mas de ser seletivo sobre onde investir sua energia. Não se trata de ser maldoso com as pessoas, mas de não estar eternamente disponível para todas elas. Maquiavel disse uma vez: os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que tocam. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos sabem o que você realmente é. Quanto menos as pessoas veem de você, mais elas se perguntam sobre você. E a curiosidade é magnética. Como isso funciona na prática? Em vez de ser a pessoa que responde imediatamente a cada mensagem, seja a pessoa que responde quando for conveniente. Em vez de estar disponível para todos os convites, seja seletivo com os encontros que aceita. Em vez de ajudar todo mundo que pede, ajude quem realmente merece. Isso não é ser rude ou egoísta. É entender que seu tempo e sua energia são recursos finitos e tratá-los como tal. Quando você distribui esses recursos livremente para todos, eles perdem valor. Quando os dá seletivamente para quem realmente aprecia, tornam-se inestimáveis. O mais interessante da escassez é que ela se reforça sozinha. Quanto menos disponível você se torna, mais as pessoas querem sua atenção. Quanto mais querem sua atenção, melhor te tratam para consegui-la. Quanto melhor te tratam, mais seletivo você pode ser. É uma espiral ascendente de respeito, é a influência. Mas você precisa estar disposto a perder algumas pessoas nesse processo. Aquelas que só te valorizavam porque tinham acesso fácil a você, vão desaparecer quando você se tornar seletivo. Ótimo. Esses não eram relacionamentos reais. Eram apenas pessoas se aproveitando da sua disponibilidade. As que ficam, as que respeitam seus limites e valorizam sua presença seletiva, são os relacionamentos que valem a pena. Eles são construídos em respeito mútuo, não na sua necessidade de agradar. A distância também traz perspectiva. Quando você não está o tempo todo tentando administrar as emoções e opiniões de todos, consegue pensar com clareza sobre o que você quer. Quando não está sempre reagindo às demandas dos outros, pode ser proativo em relação aos seus próprios objetivos. É por isso que as pessoas mais poderosas, muitas vezes, parecem um pouco distantes. Não é que elas não se importem, é que não se importam demais. Elas entendem que manter certa distância emocional é necessário para pensar com clareza e tomar boas decisões. 7. A transformação. Quando você para de buscar aprovação e passa a exigir respeito, então
O que acontece quando você realmente coloca esses princípios em prática? Quando você para de perseguir a aprovação e começa a comandar respeito? Quando substitui o vício em ser gostado pelo poder de ser respeitado? Tudo muda. E eu quero dizer tudo. Primeiro, seus relacionamentos melhoram drasticamente. Não todos, claro. Algumas pessoas vão odiar o novo você, porque não poderão mais te manipular. Essas pessoas vão desaparecer da sua vida. Ótimo. Os relacionamentos que permanecerem se tornam mais profundos e genuínos. As pessoas passam a se relacionar com o seu eu verdadeiro, em vez da máscara de agradador que você usava. Segundo, sua confiança dispara. E não falo de uma confiança falsa, que depende da validação alheia, mas de uma confiança real, que vem de saber que o seu valor não está em debate. Você para de se questionar a cada passo, porque não se importa mais se os outros concordam ou não com suas escolhas. Terceiro, as oportunidades começam a vir até você. Em vez de persegui-las, você passa a atraí-las. As pessoas começam a buscar sua opinião, porque sabem que você vai dizer a verdade e não apenas o que elas querem ouvir. Começam a te oferecer melhores posições, porque sabem que você não aceita qualquer coisa. Quarto, seus níveis de estresse despencam. Quando você para de tentar administrar as emoções e opiniões de todos, a vida se torna muito mais simples. Você passa a se concentrar no que realmente importa, em vez de se preocupar constantemente com quem pode ter ficado chateado. Mas a mudança mais importante, você se torna psicologicamente livre. Livre do ciclo exaustivo de buscar aprovação e evitar desaprovação. Livre da necessidade de ser alguém diferente para cada pessoa que encontra. Livre para ser autenticamente você, sem desculpas ou explicações. Maquiavel disse uma vez: não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Seu valor não vem do que os outros pensam de você. Vem do que você pensa de si mesmo e de como escolhe se apresentar ao mundo. Essa transformação não é instantânea e nem sempre é confortável. Você vai sentir vontade de voltar aos velhos padrões quando as coisas ficarem difíceis. Vai se questionar quando as pessoas reagirem mal aos seus novos limites. Vai se perguntar se está sendo duro demais ao aplicar consequências. Mas persista, porque do outro lado desse desconforto está uma versão de você que talvez nunca tenha conhecido. Alguém que comanda respeito sem precisar exigir, que atrai relacionamentos genuínos sem persegui-los, que tem poder real sem precisar abusar dele. O mundo está cheio de pessoas desesperadas para serem gostadas, mas carece desesperadamente de pessoas que comandam respeito genuíno. De que lado você quer estar? Se você chegou até aqui, já é diferente da maioria. A maioria não consegue lidar com verdades desconfortáveis sobre si mesma e seus relacionamentos. A maioria prefere ficar confortável e impotente, em vez de encarar a realidade de como entrega seu poder. Mas você ainda está aqui, e isso significa que está pronto para mudar. De alguém que é pisado para alguém respeitado, de alguém que implora por aprovação para alguém que não precisa dela, de alguém que entrega o poder para alguém que o mantém. Lembre-se, isso não é sobre se tornar frio ou cruel. É sobre se tornar forte. É sobre entender o seu valor e recusar-se a aceitar menos do que respeito. É sobre quebrar o vício da aprovação que tem controlado sua vida e assumir o poder que sempre esteve esperando por você. Os princípios que vimos hoje: falar menos e agir mais. Nunca perseguir a aprovação. Manter a calma sob ataque. Ser imprevisível. Impor limites rapidamente. E usar a escassez de forma estratégica. Não são apenas táticas. São um estilo de vida. Uma forma de se mover pelo mundo que faz com que o respeito venha
automaticamente. Maquiavel disse uma vez: o homem sábio faz de imediato o que o tolo faz por fim. Não seja a pessoa que espera ser pisada por anos antes de finalmente decidir se levantar. Comece hoje. Comece agora. Comece na sua próxima interação. Seu eu do futuro. Aquele que comanda respeito, que tem relacionamentos genuínos, que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo, já está esperando pela sua decisão. A única pergunta é: quanto tempo você vai fazê-lo esperar? Se este vídeo abriu seus olhos para a forma como você tem entregado seu poder, deixe o like. Se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. E se quer mais conteúdos que cortam a ilusão e entregam ferramentas reais de poder pessoal, inscreva-se e ative as notificações. A jornada de agradador para indivíduo respeitado começa com um único passo. Você acabou de dar esse passo ao assistir este vídeo. Agora dê o próximo, aplicando o que aprendeu. Deixe esta afirmação final nos comentários. O respeito é meu direito de nascimento. Lembre-se, em um mundo cheio de pessoas implorando para serem gostadas, aquele que não precisa de aprovação é quem tem todas as cartas na mão. Seja essa pessoa. Comande o respeito que você merece.